quem Deus é. E para começar, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 1, versículo 1. João 1:1. A gente vai ler do 1 até o 3. Que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Parece meio conversa de doido, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada poderia ser feito. Esse texto está falando de Deus, está falando de Jesus. E eu poderia ficar a noite toda só tentando explicar para vocês esse texto. Mas o que eu quero te deixar muito claro com esse texto? Que é muito difícil dizer quem Deus é. É muito difícil. E sabe por que é difícil? Porque Deus, Ele está acima da nossa compreensão. Deus, Ele está acima das nossas palavras. Deus, Ele é muito maior do que aquilo que nós, como seres humanos, conseguimos mensurar. Deus, Ele está muito além de tudo aquilo que a gente consegue pensar para explicar. Nós não conseguimos explicar Deus. Nós não conseguimos definir com as nossas palavras aquilo que Deus é. Mas eu tenho certeza que todos vocês aqui conhecem Deus. E se eu te perguntar agora uma outra coisa? Quantos aqui conhecem Deus? Vocês conhecem Deus? Eu conheço, né? Conhecer é algo muito superficial. Eu conheço Deus. Na verdade, até mesmo os ateus, para eles chegarem à conclusão que eles não acreditam que Deus existe, eles conhecem Deus, né? Até mesmo os ateus, eles sabem, de alguma forma, quem é Deus, porque eles têm que saber sobre isso. Conhecer é algo muito superficial. Mas se agora eu perguntar para vocês, quem Deus é? O que vocês me diriam? Aí eu ouviria muitas respostas diferentes. Eu ouviria muitas coisas diferentes aqui. Quem Deus é? E Deus, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, quer dizer que Deus é uma pessoa. Então, quero fazer uma analogia para que vocês entendam do que eu estou querendo dizer. Se eu perguntar para vocês agora, quem conhece a Camila? Quem conhece a Camila aí? Prazer, eu sou a Camila. Para quem não me conhece, né? Sou a Camila. Mas, se eu perguntar agora para vocês, quem é a Camila? O que vocês diriam? Alguns só apontariam e diziam que aquela lá é a Camila. Mas quando eu falo de quem é a Camila, eu estou querendo que você me descreva. Para alguns aqui vão dizer assim, não, a Camila é a pastora da família da fé. Alguns vão dizer, a Camila é minha prof de Pilates. A Camila é a minha tortura na hora da massagem. Alguns vão dizer. A Camila é a esposa do Diego. A Camila é a mãe do Levi. Poderiam falar diversas coisas. E talvez muitos que falaram agora, anteriormente, que me conheciam, não sabiam que eu era professora de Pilates ou que eu fazia massagem. Não sabiam. Porque só realmente me conhece e sabe me descrever quem passa tempo comigo. Só realmente me conhece, pode dizer quem realmente eu sou,
aqueles que convivem comigo. Se vocês perguntarem para minha mãe, para minha irmã, para o meu esposo, quem é a Camila? Vai sair um rolo, uma lista com um monte de informações. Porque eles convivem, porque eles passam tempo comigo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que conhecer a Deus não nos faz saber quem Ele é. Somente conhecer a Deus não nos, de forma alguma, nós conseguimos descrever quem Deus é somente por dizer que nós conhecemos a Ele. E se a gente voltar naquela primeira pergunta, quem Deus é? Tenho certeza que a maioria de vocês começaria a resposta da seguinte forma: para mim, Deus é isso. Vocês pensaram isso quando eu perguntei, né? Para mim, Deus é tudo. Para mim, Deus é amor. Para mim, Deus é justiça. Sabe por quê? Porque o que define quem Deus é as nossas experiências com Ele. Pode ser que aqui, alguns vão me dizer assim, não, para mim Deus é tudo. E aí, quando penso em tudo, logo me remete à água. Vocês sabiam que o nosso corpo precisa de água para viver, senão morre? Vocês sabiam que nós não podemos ficar mais do que 3 dias sem ingerir água, porque o nosso corpo, ele morre? E aí, muitas pessoas me dizem, não, Deus é tudo para mim. Será que você não tem ficado mais do que 3 dias sem falar com Deus? Será que Deus realmente está presente todos os dias da tua vida para você poder concluir que Ele é tudo? Se tirar Deus do teu dia, o que vai mudar para você? Lá no teu trabalho. Se tirar Deus lá da tua escola, o que vai mudar? Será que realmente Deus é tudo? Talvez para alguns aqui, Deus é como o atendente da farmácia. Todo mundo tem um atendente preferido na farmácia, né? Normalmente a gente tem alguém na farmácia que a gente se identifica. E sempre que a gente precisa, a gente vai lá e fala com o fulano. Antes a gente ia no Marcelo, né, Marcelo? E aí, toda vez que tu precisa, tu conhece o farmacêutico, tu conhece o atendente da farmácia, e tu vai lá e tu pede para ele um remédio. Tem gente que vai dizer que Deus, para mim, como farmacêutico da farmácia. Sempre que eu preciso, eu sei para onde correr. Eu sei aonde ir. Eu conheço esse Deus. Mas para mim, é só na necessidade que eu vou até Ele. Talvez para alguns aqui vão dizer que Deus, Ele é a cura, porque você já foi curado por Ele. Talvez alguns aqui vão dizer que Deus, Ele é o libertador, porque você foi liberto de algum vício. Talvez você vai dizer aqui que Deus, Ele é bom, porque você já desfrutou da bondade de Deus. Mas talvez alguns aqui vão dizer, Deus, Ele é juiz. Deus, Ele é perverso. Porque essa foi a sua experiência com Deus. Talvez alguns aqui vão dizer, Deus é o cara lá de cima. Que a Xuxa te ensinou isso, né? Lá quando tu era pequenininha, a Xuxa te ensinou que Deus é o cara lá de cima. É um Deus tão distante, tão longe, tão ocupado, que eu não posso dar trabalho para Deus. Deus, Ele é tão ocupado que Ele não se importa comigo. Eu sou mais 1,5 de milhões de pessoas. Eu não falo com Deus, porque Ele já é muito ocupado. O que define Deus, o que nos diz quem Deus é aquilo que nós temos de experiência com Ele.
Conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos avançando, conforme nós vamos vivenciando as coisas com Deus, Deus ele se torna cada vez maior nas nossas vidas. Ele vai se tornando cada vez com mais atributos. Mas é a nossa intimidade que faz com que Deus se revele a nós. É no secreto que Deus se revela. É na intimidade, é naquele dia a dia com Deus, que Deus revela quem Ele é de verdade. E a forma como Deus se revela a nós, diz o como nós enxergamos Deus poderoso. Deixa eu tentar explicar para vocês. Talvez as tuas experiências com Deus ainda sejam muito rasas para você definir quem Deus é. Talvez você veio a primeira vez na igreja no domingo passado, e se eu te perguntar hoje quem Deus é, você vai dizer, Deus é aquele que cura as enfermidades. Por quê? Porque você viu isso acontecer no domingo passado. Talvez, se eu te perguntar quem Deus é hoje, você veio hoje pela primeira vez, você vai dizer, Deus é como um fogo que me aqueceu no momento do louvor. Estava um dia frio e o Espírito Santo me aqueceu. Deus é como um fogo, porque é a experiência que você tem. E conforme nós vamos caminhando com Deus, conforme nós vamos andando em intimidade com Deus, Deus vai se tornando maior. Deus vai se tornando com mais características. E Deus vai podendo se mostrar para nós cada vez mais poderoso. É as nossas experiências com Deus que definem o que Ele vai poder fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma, de que se nós orarmos e alguém ficar possesso por um espírito maligno, no nome de Jesus, esse espírito maligno tem que ir embora. E vai embora. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E agora tem alguns que pensaram, o quê? Existe espírito maligno? O quê? Existe demônio? O quê? Os demônios podem se apossar de alguém? Pode. E eu tenho certeza que Deus é maior do que qualquer espírito maligno. Sabe por quê? Porque eu já vivi isso. Eu já vi Deus fazer. Eu tenho experiência de que Deus faz. Então, para mim, Deus é maior do que qualquer espírito maligno. Porque eu já experimentei disso. Eu já vi isso acontecer. Conforme nós conhecemos a Deus, Ele vai se revelando a nós e as nossas experiências vão abrindo o campo de atuação de Deus nas nossas vidas. O que eu quero dizer com isso? É muito difícil definir quem Deus é. Porque, para mim, Deus é uma coisa. Para você, Ele pode ser outra coisa. Porque as minhas experiências são diferentes das experiências do outro. Conforme você vai experimentando Deus, Ele vai se revelando na tua vida e através da tua vida. Pode ser que hoje tu ainda pense assim, mas isso é muito confuso. Deus é Deus. Deus é Deus, é o Todo-Poderoso. Só que quando nós conceituamos um Deus simplesmente como Todo-Poderoso, nós enxergamos Ele como muito distante da nossa realidade. E Deus não é distante. Deus é presente. Deus é real. Deus se importa com todos os dias da tua existência. Deus se importa com o teu trabalho. Ele se importa com a roupa que tu veste. Ele se importa com a tua família. Ele se importa com os teus sentimentos, com as tuas emoções. Mas são as tuas experiências com Ele que vão te mostrar realmente o quanto Ele é cuidadoso.
como que nós geramos mais intimidade com Deus? Orando, lendo a Bíblia, escutando a palavra, nos santificando, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Buscando nos tornar mais irrepreensíveis, buscando nos tornar mais parecidos com Jesus. Isso vai aumentando o nosso nível de intimidade. A Bíblia traz uma correlação com isso, uma analogia, como se fosse as águas, vamos trazer a analogia para os nossos dias, como se fosse uma piscina com níveis diferentes de água. E aí, a gente, quando recém ouve falar de Deus, ou quando eu só enxergo um Deus muito distante, é como se eu entrasse nessa piscina de águas muito rasas e as águas estivessem lá só nos meus tornozelos. Conforme eu vou tendo as minhas experiências com Deus, eu vou andando para o mais profundo. E as águas, elas vão subindo. E aí Deus vai se apresentando de uma forma diferente para mim. E aí eu tenho uma nova experiência com Deus e eu dou mais um passinho para frente, aquela água, ela sobe. E quando eu vejo, eu estou tão cheio de Deus, que Deus realmente passa a ser o tudo na minha vida. Que Deus realmente passa a ser algo que eu não consigo mais viver sem. Passa a ser o centro da minha existência. E eu consigo enxergar Deus como um ser que contempla todas as faces. Como um ser que pode tocar em todas as coisas, em todas as áreas da minha vida. Porque as minhas experiências me dizem isso. Porém, já faz 20 anos que eu vivo com Deus. Tenho muitas experiências com Ele. Mas ainda não consigo dizer exatamente quem Deus é. Porque Ele sempre tem algo novo. Ele sempre tem mais. A palavra de Deus nunca é vazia. O crente que acha que já sabe tudo, que já sabe quem Deus é, que já consegue, é o crentão, é porque o espírito de religiosidade entrou no coração. E aí está lascado. Sempre nós temos novas experiências para ter com Deus. Ele sempre tem algo novo para nos revelar daquilo que Ele é. Amém? Você entendeu até aí? Deus se revela através do nosso relacionamento com Ele. Nós só conseguimos definir quem Ele é com base nas nossas experiências, com a nossa intimidade. Só quem convive realmente conhece. Se você quer conhecer a Deus, conviva com Ele. Se você quer conhecer uma pessoa, leva ela para viajar contigo uns 7 dias. E daí tu vai saber bem quem é a pessoa. Você já teve essa experiência? Viagem de férias, né? Viagem de férias. Acha que a pessoa é um amorzinho. Aí vai passar as férias com a pessoa, misericórdia. Descobre todos os defeitos bem rapidinho, sabe? É que nem no casamento. Aí a pessoa vai lá e diz, ai, que coisa mais linda, olha só love, né? Só amor, como eu amo, como eu amo. Aí se casam, juntam na mesma casa e começa os defeitos a aparecer, porque só conhece quem convive. Para nós conhecermos a Deus, nós precisamos conviver com Ele. Nós precisamos gerar intimidade com Ele, para que Ele possa se revelar a nós através de experiências com Ele. Amém? Mas, essa é só uma introdução. Porque o que eu quero trazer para vocês é que o próprio Deus, Ele se apresenta na palavra dEle com vários nomes, com vários significados. E se eu perguntar aqui, para aqueles que têm um pouquinho mais de experiência com Deus, que já sabem um pouquinho de quem Deus é, eu tenho certeza, se eu disser assim, ó, Deus é, vocês poderiam completar com muitas coisas.
né? Porque a Bíblia diz isso, sobre os atributos, sobre as características de Deus. E eu poderia dizer, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é o princípio e o fim, Deus é o alfa e o ômega, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é espírito, Deus é o Deus do impossível, Deus é abrigo, Deus é consolo, Deus é amigo, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é o dono do ouro, da prata e muitas outras coisas que a Bíblia fala sobre Deus ou que Ele mesmo fala sobre Ele no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a gente encontra vários nomezinhos para Deus. Tem até musiquinha, né? E aí diz, pode ser Jeová Rafá, Elohim, El Shaddai e vários outros nomes que revelam a natureza de Deus e que Deus se apresenta com esses nomes. Mas eu não quero me deter aos nomes do Antigo Testamento. Mas hoje eu quero me deter sobre como Deus se apresenta no Novo Testamento. E como que Deus se apresenta no Novo Testamento? Ele se apresenta de duas formas. Primeiro, como Jesus. E segundo, como Pai. A Bíblia é dividida entre antes de Jesus e depois de Jesus. E mudou as coisas. E depois que Jesus veio, Deus ele se revela dessas duas formas principais. Através do próprio Jesus e através de ser chamado de Pai. Essas são duas coisas importantíssimas que nós temos que compreender nessa noite. A primeira delas é que Deus ele é um ser triuno. Ele é 3 em 1. Então Deus ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Só que não tem como dividir essas 3 partes. Não é 3 Deus, é um Deus com 3 partes. É 3 em 1. Não tem como separar. E ambas as partes revelam Deus. Ambas as partes dizem quem Deus é. E agora eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia. No livro de João, no capítulo 14. E nós vamos ler do versículo 6 até o 14. Amém ou misericórdia? Acharam? Amém? Antes de vocês lerem, eu quero só explicar uma coisa. Deus, ele se relacionava com o homem diretamente. Se a gente vê lá no princípio, Deus falava com Adão e Eva. Falava. Imagina a gente poder conversar com Deus assim, ó, tá? Tete a tete. Ele falava. E esse era o plano de Deus. O plano de Deus era ter relacionamento com o homem. O plano de Deus era que até hoje nós pudéssemos estar conversando com Ele. Esse era o plano de Deus. Porém, o que aconteceu lá no Jardim do Éden? Adão e Eva sucumbiram ao pecado. E o pecado entrou na humanidade. E sabe o que o pecado faz com os homens? O pecado nos afasta de Deus. E eu quero mostrar isso rapidamente para que você enxergue isso mais visualmente. Daniel, sobe aqui para mim. Daniel vai ser Deus agora, tá? Vai conseguir subir por aí? O Daniel vai ser Deus. E aí, pode vir aqui, pode ser o Josué, Vanessa, pode vir aqui. Aqui o Daniel é Deus, tá? E aí, vamos ver uma coisa que vai ser o pecado agora. O que vai ser o pecado? Pega uma cadeira aí para mim, para ser o pecado. Alguém me alcança uma cadeira aí. Vocês entenderam que eles agora aqui vão ser Adão e Eva, né? Mas eles não vão ficar pelados. E eles estavam lá com Deus. Vai lá com Deus, lá do ladinho do Daniel, lá. Ainda não existia o pecado. E eles estavam lá, felizes no jardim. Um jardim lindo,
criado por Deus, que é um Deus excelente, que se preocupa com os mínimos detalhes das coisas. Então, a gente nem consegue imaginar o quanto lindo era aquele jardim. E ele estava lá, Deus feliz com a criação dele, e Adão e Eva vivendo lá, botando o nome dos bichinhos, e felizes. Até que entrou o pecado. Quando entrou o pecado, aqui é o pecado, e agora vocês vêm para o lado de cá. O pecado, ele gerou uma barreira entre o homem e Deus. E aí o homem, ele já não conseguia se relacionar com tanta, assim, tão próximo de Deus. Ele já não conseguia mais estar tão perto de Deus porque tinha uma barreira. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, a barreira foi aumentando. Com o passar do tempo, o pecado foi ficando tão enraizado na humanidade que essa barreira aqui foi aumentando. E aí, Deus vai mais para lá e o homem vai mais para lá. E aí, Deus foi ficando mais distante da humanidade. E aí, passou um tempo e Deus foi mais para lá. E o homem foi mais para lá. Vai mais para lá, homem. E cada vez, o homem ficou mais distante de Deus. E aí, para Deus conseguir falar com o homem, já não era fácil como no Jardim do Éden. Ele não podia ir lá todo dia de manhã e dizer: oi, Eva, tudo bem? Como é que está? Né? Como é que foi teu dia hoje? Deus já não conseguia mais ter acesso ao homem e o homem não conseguia mais ter acesso a Deus. Aí se levantou algumas pessoas que Deus tentou fazer com que essas pessoas fizessem algo importante para diminuir essa barreira aqui. E aí tiveram vários na história. A gente pode ver lá muitos que Deus conversou, como Abraão, Moisés e vários outros profetas, que Deus se revelou a eles. Mas ainda estava distante. Ainda não tinha um relacionamento muito íntimo. E conforme o pecado foi entrando mais ainda na humanidade, aí, para limpar o pecado, começou a se precisar fazer sacrifícios. Precisou ter o lugar propício, onde era o único lugar que tinha a presença de Deus e só alguns tinham acesso àquele lugar. E o homem foi ficando cada vez mais distante de Deus. Mais distante de Deus. Mais distante de Deus. Homens, vocês podem sentar agora. Vão ficando bem distante de Deus. E Deus continuou lá. E essa barreira foi ficando cada vez maior. E aí, foi necessário que Deus enviasse o seu Filho Jesus à Terra para diminuir essa barreira entre ele e os homens. Porém, vem para cá, Deus. Jesus, ele era Deus. E também foi necessário que Jesus viesse num corpo humano para que nós pudéssemos ser redimidos. Então, Jesus, ele era humano, mas ele também era Deus. Deus, ele enviou o Filho dele, mas ele também é Jesus. Entenderam? Jesus, ele não era meio homem e meio Deus. Não, Jesus era Deus em corpo de carne, em corpo de um humano. Porque era necessário que esse preço fosse pago para que realmente o sangue fosse derramado de uma só vez e não fosse mais necessário que aqueles sacrifícios que levavam o povo até Deus tivessem que ser feitos. Então, foi aí que Deus mandou Jesus à terra. Entenderam? Muito obrigada. Vamos aplaudir nossos superatores aqui. E agora, nós vamos chegar no nosso texto. Então, vocês estão com a Bíblia aberta aí, João, no capítulo 14, versículos 6 até o 14. E diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Destaque: Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai.
Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Jesus, quando indagado por alguém muito próximo dele, por Filipe, de quem era o Pai, ele disse: aquilo que eu faço revela o Pai. Eu e o Pai, nós somos um. Tudo que eu faço aqui na terra está revelando quem é o Pai. Porque Jesus era Deus. Ele era Deus. Ele estava com Deus. Lembra que lá no começo a gente falou que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus? Jesus era Deus. E tudo que Jesus fez nessa terra foi mostrar quem Deus era. Então nós vimos que Deus, Ele é o Deus Altíssimo, que é o Pai. Ele é Jesus, que também é Deus e que revela quem é o Deus Altíssimo. E também é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a parte de Deus que, quando Jesus morreu e ressuscitou, ficou. O Espírito Santo é aquele que habita em nós. O Espírito Santo é aquele que nós temos um relacionamento mais próximo de intimidade, porque o lugar de habitação dele é no nosso meio. O lugar de habitação dele é estar bem pertinho da gente. O Espírito Santo é a parte mais próxima de Deus que nós temos. Ele é o Consolador, ele é tantas características do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é conselheiro, o Espírito Santo, ele é amigo, o Espírito Santo, ele é a presença de Deus no meio da igreja. Aquilo que nós sentimos hoje como um fogo é o Espírito Santo nesse lugar. Porém, nesse texto onde nós lemos que fala sobre Jesus, tem uma coisa que nós precisamos compreender. E a primeira frase do texto que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Naquela história que a gente estava contando aqui, de que Deus estava muito distante dos homens, foi necessário que Jesus viesse à terra para fazer como se fosse uma ponte de ligação entre Deus e o homem. Essa foi a função principal de Jesus. Antes de Jesus vir à terra, para ter acesso a Deus, precisava de sacrifício. Depois de Jesus vir até a terra, morrer e ressuscitar por nós, ele se tornou a ponte que nos leva até Deus. É através de Jesus que nós podemos hoje nos chegar até a Deus. E não há outro caminho. Meditação não leva a Deus. Sacrifício não leva a Deus. Espíritos malignos não levam a Deus. Tantas coisas que a gente busca não leva a Deus. Porque a forma que Deus teve, a forma que Deus fez para que nós pudéssemos novamente estar mais próximos dele, se chama Jesus, que é o único caminho. Todos os outros caminhos podem levar a um conforto da alma. Os outros caminhos podem te levar a um estado quo. Os outros caminhos podem te levar a um bem-estar emocional. Mas só Jesus te leva até Deus. Esse texto é muito claro e muito importante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deus é um ser triuno, Pai, Filho e Espírito Santo.
E no Novo Testamento, aquilo que a gente vê Jesus fazer revela a natureza de Deus. Aquilo que a gente vê Jesus andando na terra e fazendo, ele está revelando quem é o Pai. E a segunda coisa, que é a forma como Deus se revela no Novo Testamento, é Pai. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia agora. Em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Efésios 1, 5. Efésios 1, 5. Diz assim: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aqui está falando de Deus e a vontade de Deus para a humanidade. E está dizendo que, de antemão, o projeto de Deus é ser o nosso Pai. Desde lá do início, quando Adão e Eva foram criados, o desejo de Deus era estar perto deles. O desejo de Deus era ser o Pai deles. E o pecado tornou isso muito distante. E hoje nós temos muita dificuldade de realmente enxergar Deus como um pai. Talvez pelas nossas experiências traumáticas com a nossa paternidade terrena, né? Com nossos pais naturais, carnais. Nós não conseguimos enxergar Deus como pai. Mas o projeto de Deus é que você seja o filho dele. E agora você pode abrir a sua Bíblia também no livro de João, no capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. João 1, 12. Amém, misericórdia? Amém? Então diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqui tem uma pergunta que sempre a gente escuta: todo mundo é filho de Deus? Não. Todo mundo é criatura de Deus. Todos nós somos criação de Deus. E o desejo de Deus é que todos nós sejamos seus filhos. Esse é o projeto, essa é a predestinação de Deus. Esse é o plano original de Deus. É que todos nós sejamos seus filhos e Ele seja o nosso Pai. Porém, esse texto que a gente acabou de ler diz que aqueles que creram em seu nome, no nome de quem? Jesus, deu-lhes então o direito de se tornarem filhos de Deus. Somente é filho de Deus quem crê no nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é a ponte. É somente através de Jesus que nós conseguimos nos chegar até o Pai. É somente através daquele que é o caminho, a verdade e a vida que nós conseguimos chegar até o Pai e nos tornamos filho dele. O desejo de Deus é ser o seu Pai. Mas para isso é necessário que você creia em Jesus. É necessário que você reconheça Jesus como Deus que esteve nessa terra, morreu e ressuscitou. Quando a gente fala de Deus como Pai, tem um ensinamento muito claro de Jesus e que nós, às vezes, não nos damos conta. Tem a oração mais famosa existente, qual é? Pai Nosso. E nesse momento, Jesus ele foi indagado para que ele ensinasse como se deve orar. A oração do Pai Nosso, ela não é uma reza que precisa ser repetida infinitas vezes. A oração do Pai Nosso é o modelo que Jesus deixou de como nós devemos orar. E quando Jesus ensinou como nós devemos orar, a primeira coisa que ele ensinou, qual foi? Que Deus
é o Pai Nosso. O Pai Nosso que estás nos céus. Deus é nosso Pai. E Ele é o Pai, não o Pai que você teve. Não o Pai que talvez você não teve nessa terra. Mas Ele é o modelo perfeito de paternidade. Deus é o Pai bondoso, é o Pai amoroso, é o Pai carinhoso, é o Pai presente, é o Pai que se importa, é o Pai que está contigo em todos os momentos da tua vida. Ele é o nosso Pai. Ele é o teu Pai. Ele é o meu Pai. E vamos abrir agora a nossa Bíblia, mais um texto. Mateus 7:11. Mateus 7:11. Amém, a misericórdia. Diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Aqui está fazendo uma analogia entre nós como pais e Deus como pais. Quem tem filho aí? Vocês desejam coisas boas ou coisas ruins para os seus filhos? Não ouvi. Vocês desejam coisas boas ou coisas ruins para os seus filhos? Todo mundo deseja coisas boas para os seus filhos? Quando o filho faz alguma coisa errada e vai parar lá na cadeia, quem é as pessoas que visitam eles? Os pais. E aqui está fazendo uma analogia. Se nós que somos maus, que não somos perfeitos, queremos somente coisas boas para os nossos filhos, imagina Deus que é perfeito. O que Ele deseja para os filhos? Deus, quando Ele nos criou, quando Ele te criou, Ele já te criou com uma expectativa muito grande. Cada projeto de Deus é um projeto de sucesso, porque Ele deseja o melhor para os filhos dele. Deus não criou ninguém para ser infeliz, porque Ele não é um pai mau. Bem pelo contrário. Ele é o melhor dos pais. E se a gente for projetar agora, como deve ser o relacionamento de um pai com um filho? Se nós já somos pais, temos uma perspectiva. Se ainda não somos pais, temos outra perspectiva. Eu sempre gosto de falar daquele texto que diz: filhos, honrem seus pais. E os pais gostam muito de dizer isso, né? Olha, a Bíblia diz que tu tem que me honrar. Vocês já ouviram isso? Eu ouvi isso como filha, já várias vezes. E é verdade. Mas o texto ele continua e diz: pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. A gente oculta uma parte, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque o relacionamento de pais e filhos é uma via de mão dupla. O relacionamento de pai e filho não é só o pai que tem obrigação e não é só o filho que tem obrigação. Tem aquilo que é dever do pai e tem aquilo que é dever do filho. O nosso relacionamento com Deus também é assim. Ele é o nosso pai. Ele está lá de braços abertos para nos receber. Ele é um pai bondoso, ele é um pai galardoador, é um pai que gosta de dar presentes. Ele é um pai amoroso. Mas qual é o pai que gosta de ser procurado pelo filho só quando o filho quer alguma coisa? Teve uma época da minha adolescência, eu era bem rebelde na minha adolescência. E
Quando eu arrumava a casa, fazia alguma coisa em casa, daí minha mãe chegava, olhava para mim e dizia: "Ih, o que tu tá querendo?" Já passaram por isso? Né? Aí tá o filho lá, nunca dá bom dia para os pais. Aí levanta um belo dia, o pai já tá o filho lá com a mesa posta, dizendo: "Olha aqui, pai, que lindo que eu fiz para ti." Qual é a primeira coisa que o pai vai dizer? "Ih, não tem dinheiro. Não tenho, hoje não tem, não vou te dar dinheiro." A gente acha graça, mas muitos de nós somos assim com Deus. Muitos de nós somos assim com o nosso Pai celestial. Tem filho que quando chega na igreja, Deus deve pensar: "Ih, o que ele está querendo?" Porque só vem quando precisa de alguma coisa. Que só procura Deus, que só dobra o joelho quando está com alguma necessidade. E aí, quando está tudo bem, esquece que tem um pai. Quando está tudo bem, nem lembra de ligar. E quando eu era criança, eu aprendi na escolinha que o telefone do céu é a oração. Então, quando eu falo de ligar para os pais, a gente pode dizer, fazer essa analogia de que orar é ligar para Deus, né? Tem gente que nunca liga para Deus, só quando precisa de alguma coisa. Tem gente que esquece Deus a semana toda e só lembra no domingo. Tem Deus que chama Deus de pai, mas não tem sido um bom filho. Tem gente que enxerga essa paternidade de Deus como só uma via de que eu estou aqui para receber tudo que o meu pai tem para mim. Mas eu não estou fazendo a minha parte de filho. Deus é nosso pai. Ele deseja te abençoar. Mas você precisa fazer a sua parte de filho. Porém, quando o filho faz alguma coisa errada, o pai, ele até fica bravo, né? Às vezes o pai fica decepcionado, mas nunca o pai deixa de ser pai. Você pode fazer o que você quiser. Os seus pais vão ser sempre os seus pais. O amor de Deus como pai é um amor incondicional. E ele é o teu pai, independente do que tenha acontecido na tua vida. Ele é o teu pai, independente se você tem sido um bom filho ou não. Ele é o teu pai, independente se você lembra dele só no domingo ou se você lembra dele de domingo a domingo. Ele continua sendo teu pai. Mas cabe a cada um de nós restaurar o nosso relacionamento com o nosso pai e tornar esse relacionamento uma via de mão dupla, onde ele vai sempre fazer a parte dele como pai e nós buscamos fazer a nossa parte como filho. Uma das coisas que impede muito de nós realmente compreendermos a bondade de Deus quanto nosso Pai são experiências ruins com o nosso pai natural. Eu falo sobre cura interior, sobre cura da alma, sobre feridas na alma, sobre traumas, já há muito tempo. E só reclames do Plim Plim, né? Só uma propaganda aqui. Se você ainda não fez encontro de libertação, se você ainda não foi no encontro com Deus, vá logo. Pode ser que as feridas na tua alma estejam te impedindo de enxergar Deus como o Pai que Ele é. A maior dificuldade de alguém enxergar Deus como um Pai bondoso é quando o meu pai natural não foi um pai tão bom. E aí eu transfiro isso para Deus.
Afinal de contas, se ele é pai, todo pai é ruim. O meu foi ruim. Então eu crio uma distância e deixo Deus simplesmente como o cara lá de cima, que já tem muitos filhos e não se importa comigo. Para Deus, você é único. Para Deus, só existe você. Os pais não escolhem filhos preferidos. Deus não escolheu o filho preferido. Ele se importa contigo do mesmo jeito que ele se importa comigo. Ele se importa com a Bel do mesmo jeito que ele se importa com o Daniel. Ele é o teu pai. Não transfira para ele as experiências ruins que você teve. Amém? Então eu disse que eu ia falar sobre 2 características de como Deus se apresenta no Novo Testamento. E ele se apresenta através de Jesus e ele se apresenta como um pai. E para concluirmos, eu quero levar vocês agora lá para o Velho Testamento. Só para vocês entenderem. E aí, nós vamos falar de 2 homens, muito rapidamente, que ouviram do próprio Deus quem ele é. 2 homens tiveram a oportunidade de ouvir do próprio Deus, Deus dizendo quem ele é. E aí, abre a tua Bíblia, lá no livro de no livro de Gênesis, primeiro. Gênesis, capítulo 17, versículo do 1 ao 4. Gênesis, capítulo 17, versículo do 1 até o 4. Esse primeiro cara aqui, ele estava passando por uma situação complicada. Ele estava passando por uma situação de dúvida em relação à promessa que o próprio Deus tinha feito para ele. Esse cara aqui é Abraão. E ele foi conhecido como o pai da fé. Mas até Deus revelar quem ele era para Abraão, Abraão tinha dúvida se realmente a promessa de Deus poderia se cumprir. Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou te fazer pai de multidões. Só que Abraão já estava beirando 100 anos de idade. Não tinha nenhum filho. A mulher dele também já era avançada em idade. E ele não conseguia enxergar a solução para aquilo ali. Com os olhos dele, ele não conseguia visualizar a promessa que Deus fez para ele se cumprindo. E aí chegou nesse momento aqui, onde Deus se revelou a Abraão e disse quem ele é. E aí diz assim, Gênesis 17, do 1 ao 4. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, eu sou o El Shaddai. Diz assim comigo, El Shaddai. Deus disse para ele, eu sou o El Shaddai. E como a gente vê, os nomes na Bíblia eles têm muito significado. E quando a gente traz a tradução de El Shaddai, quer dizer o Todo-Poderoso. A gente lembra do filme, né? Do Todo-Poderoso. Mas ele estava querendo dizer assim, Abraão, eu não tenho limites. Abraão, eu sou um Deus ilimitado. Eu posso fazer todas as coisas. Tu não consegue imaginar aquilo que precisa ser feito, mas eu posso fazer tudo aquilo que tu precisa para que a minha promessa se cumpra na tua vida. Abraão, para de colocar limite em mim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu vou te fazer pai de multidões. Foi assim que Deus se revelou a Abraão.
Deus disse: eu sou o Todo-Poderoso. Deus se revelou para Abraão da maneira que Abraão precisava naquele momento. Naquele momento de dúvida, de incerteza. Imagina só. Vou pegar o Daniel, que o Daniel tá representando Deus hoje. Imagina só, agora, Deus chegar para o Daniel e dizer: Daniel, tu serás pai de multidões. Ele vai dizer: mas Deus, eu nem sei se eu não tenho nenhum filho. Nem sei se eu vou ter 1, 2, 3. Abel já vai dizer: Senhor, misericórdia. Né? Foi isso que aconteceu. Deus chegou para Abraão, um cara lá, e disse: aqui, tu vai ser pai de multidões. E Abraão olhou para o lado: quem? Eu? Mas eu nem tenho filho, como é que eu vou ser pai de multidões? E aí, Deus precisou se revelar para Abraão daquela forma para que Abraão pudesse crer na promessa. E aí, Deus disse: eu sou o Todo-Poderoso. Eu posso todas as coisas. Não há limites para aquilo que eu posso fazer. E depois disso a gente sabe que Abraão se tornou o pai da fé. Que Abraão realmente se tornou pai de multidões. Mas foi necessário que Deus se revelasse desta forma, naquele momento, para que Abraão pudesse crer. E agora eu quero te levar para um outro cara, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 13 e 14. E aqui foi uma oportunidade única, porque Moisés, ele pôde perguntar diretamente para Deus quem Deus era. Moisés, ele perguntou: Deus, como o Senhor quer que eu te chame? Como que eu te apresento? E aí, a gente vai ver no texto como Deus se apresentou a Moisés. Êxodo 3, 13 e 14. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou. Algumas traduções dizem: eu sou o que sou. Alguém tem a tradução: eu sou o que sou? É isto que você dirá aos israelitas: eu sou me enviou a vocês. O eu sou me enviou a vocês. Moisés estava com a difícil missão de conduzir um povo que não era fácil. Deus disse para ele tudo que ele tinha que fazer. E aí, quando chegou a hora dele fazer, ele deu uma tremidinha na base. Porque o povo murmurava, e o povo reclamava, e o povo queria voltar para onde veio, e tinha toda aquela situação. E aí, Deus disse: vai, Moisés, vai, porque é eu que estou te dizendo para ti ir. E aí Moisés olhou para Deus e disse assim: mas Senhor, quando eles me perguntarem quem foi que me enviou, quando eles me perguntarem quem o Senhor é, o que eu digo para eles? E aí Deus disse: Moisés, diz para eles que eu sou Yahvé. Diz para eles que eu sou. Deus não se apresentou para Moisés da mesma forma que ele se apresentou para Abraão, porque a necessidade era diferente. E se nós formos ver a tradução dessa palavra, de como Deus se apresentou a Moisés, Yahvé, essa palavra é como se dissesse que ele supre todas as necessidades. É como se Deus estivesse dizendo assim para ele: Moisés,
Quando o povo precisar de comida, diz para eles: eu sou. Quando o povo precisar de abrigo, diz para eles: eu sou. Quando o povo precisar que o mar vermelho se abra, diz para eles: eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou a resposta para tudo aquilo que o povo precisar. Eu sou a resposta para tudo aquilo que você precisar. Deus se revela assim a Moisés, mas Ele é o mesmo Deus que se revela hoje para cada um de nós. Você chegou aqui com uma necessidade. Você chegou aqui procurando algo. E o Senhor te diz: sabe quem eu sou? Eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou a resposta para tudo aquilo que você precisa. Eu sou a resposta para todas as tuas perguntas. Eu sou a resposta para todas as tuas necessidades. Eu sou a resposta para o vazio que você sente, nada preenche. Eu sou Yahvé. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Pai. Eu sou aquele que pode todas as coisas. E buscando definir quem é Deus, eu concluo que Deus é muito maior do que aquilo que a gente pode dizer sobre Ele. Eu concluo que Deus é muito mais poderoso do que qualquer coisa que a gente possa imaginar sobre Ele. Eu concluo que Deus é, para nós, aquilo que nós deixamos Ele ser. Deus é tudo que você precisa, quando você precisa dEle. Deus é tudo aquilo que nós experimentamos e permitimos que Ele seja na nossa vida. Amém? E eu quero concluir te deixando uma pergunta. Quem Deus é? Quem Deus é para você? Quem Ele tem sido na tua vida?